Ninguém te respeita, porque você fala demais e entrega tudo antes da hora. O mundo não teme barulho, teme controle. Quando você cala, o jogo vira. Hoje você entende por que o silêncio constrói autoridade e por que quem aprende a falar menos começa a ser temido. Então vamos aos ensinamentos. Lição 10. O silêncio que quebra o ego dos outros. Quando você para de explicar, algo pesado se instala no ambiente. As pessoas estranham, porque estavam acostumadas a te ver justificando cada passo, cada decisão, cada erro que nem era erro. O silêncio cria um vazio psicológico, que o ego humano odeia o vazio, porque nele não há controle. Quem fala demais entrega intenções, expõe fraquezas, revela medo de ser mal interpretado e, sem perceber, se coloca em posição inferior. Já quem cala obriga o outro a pensar, a imaginar, a projetar inseguranças. O estoico entende que não é seu papel aliviar o desconforto alheio. O silêncio não é ausência, é pressão. Enquanto você não responde, o outro se pergunta se falou demais, se errou o tom, se perdeu o respeito. Quem se explica, pede permissão para existir. Quem observa em silêncio, impõe presença sem esforço. Você não precisa vencer discussões, porque entrar nelas já é perder tempo. O verdadeiro controle está em não reagir automaticamente, em não se defender de ataques pequenos, em não alimentar provocações fracas. Quando você fala menos, cada palavra sua passa a ter peso, e peso gera impacto. As pessoas começam a medir o que dizem perto de você, começam a se ajustar, começam a temer errar. O silêncio faz o outro trabalhar enquanto você permanece intacto. É assim que o ego alheio se quebra, não com confronto, mas com indiferença calculada. É nesse ponto que o respeito nasce. Não porque você pediu, mas porque você não precisou. Lição 9. Quem fala demais perde valor. Quem cala cria autoridade. Existe uma lei invisível que quase ninguém aceita. Quanto mais você fala, menos raro você se torna. O excesso de palavras banaliza sua presença e transforma suas opiniões em ruído de fundo. Pessoas que falam o tempo todo parecem acessíveis demais, previsíveis demais, controláveis demais. O estoico sabe que valor nasce da escassez, e o silêncio é a forma mais pura de escassez social. Quando você escolhe não comentar tudo, não reagir a qualquer provocação e não opinar sobre assuntos que não mudam nada, você automaticamente sobe de posição. As pessoas passam a esperar suas palavras, não a ignorá-las. Quem fala demais tenta se afirmar. Quem fala menos já se afirma pelo comportamento. O silêncio cria uma distância emocional que impede ataques diretos, porque ninguém ataca com segurança aquilo que não consegue ler. Você deixa de ser reativo e se torna estratégico. Enquanto outros se desgastam tentando serem ouvidos, você se torna alguém que só fala quando decide. E isso muda o jogo. Cada frase sua começa a soar como conclusão, não como justificativa. E quando você atinge esse ponto, não precisa levantar a voz, porque a sua presença já pesa mais do que o barulho dos outros. Lição 8. O silêncio como arma contra provocações e ataques. Quando você reage a toda provocação, você entrega o controle da sua mente para qualquer um que queira te testar. A maioria dos ataques não existe para te derrubar, mas para te fazer reagir, porque quem reage perde posição. O estoico entende que responder no impulso é aceitar o jogo do outro. O silêncio, nesse contexto, não é fraqueza, é uma arma psicológica fria e precisa. Quando você não responde, o provocador se sente ignorado, e ser ignorado fere mais o ego do que qualquer palavra dura. Ele começa a repetir ataques, a exagerar o tom, a se expor sozinho. Enquanto isso, você permanece inteiro, observando, analisando, acumulando vantagem. O silêncio quebra a expectativa do confronto e desmonta a narrativa do agressor, porque não há conflito sem dois lados. Quem tenta te diminuir espera reação, defesa, explicação ou raiva. Quando não recebe nada, perde chão. Você não precisa provar força, porque a ausência de resposta demonstra domínio emocional. O silêncio protege sua energia, evita desgaste desnecessário e mantém sua imagem limpa. As pessoas começam a perceber que te provocar não rende resultado e param. Outras passam a te respeitar por entender que você não se move por estímulos baratos. Esse é o ponto em que você deixa de ser previsível. E quem não é previsível se torna perigoso. Não porque ameaça, mas porque não pode ser controlado.
Lição 7. Falar menos faz os outros se revelarem. Quando você reduz suas palavras, algo poderoso acontece. Os outros começam a falar demais por você. O silêncio cria espaço, e o ser humano odeia espaço vazio. Então ele preenche com confissões, exageros, justificativas e contradições. Enquanto você observa, ele se expõe. O estoico não tem pressa em mostrar quem é, porque sabe que quem fala demais entrega intenções ocultas. Pessoas inseguras explicam em excesso, pessoas manipuladoras se traem nos detalhes, pessoas fracas se denunciam na tentativa de parecer fortes. Ao falar menos, você deixa de ser o centro do julgamento e passa a ser o observador do jogo. Cada frase que o outro solta é uma peça de informação gratuita. Você aprende quem mente, quem força respeito, quem teme ser esquecido. O silêncio transforma conversas em interrogatórios invisíveis, onde você não pergunta nada, mas recebe tudo. Enquanto os outros tentam impressionar, você coleta dados. Enquanto eles tentam dominar a narrativa, você enxerga as falhas. Esse controle silencioso cria uma vantagem absurda, porque quem se revela perde poder. No fim, você não precisa confrontar ninguém, porque já sabe exatamente com quem está lidando. E quando alguém percebe que falou demais perto de você, já é tarde. O respeito nasce do medo inconsciente de se expor novamente. Lição 6. Quem controla a boca controla o destino da conversa. Toda conversa tem uma hierarquia invisível, e quase ninguém percebe isso. Quem fala demais perde o controle do rumo, porque cada palavra abre brechas, cria desvios e entrega poder ao outro. O estoico entende que dominar uma conversa não é falar mais alto nem falar mais bonito. É saber quando parar. Quando você controla a própria boca, você controla o ritmo, o clima e o final. O silêncio força o outro a conduzir, e quem conduz se cansa, se confunde e comete erros. Enquanto você economiza palavras, o outro gasta energia tentando preencher o espaço. Cada pausa sua aumenta a tensão. Cada resposta curta redefine o jogo. Você deixa claro que não está ali para agradar, convencer ou disputar atenção. Está ali porque escolheu estar. E isso muda tudo. O silêncio seleciona o que importa e elimina o supérfluo. Pessoas que falam demais acabam presas às próprias versões. Precisam lembrar o que disseram. Se contradizem e se explicam. Você não. Você permanece livre, flexível e intocável. Quando decide falar, suas palavras encerram assuntos, não abrem discussões. Esse é o ponto em que as pessoas começam a medir frases perto de você, a escolher melhor os temas, a ter cuidado. Não porque você ameaçou, mas porque você demonstrou autocontrole. E autocontrole é uma forma silenciosa de domínio que poucos conseguem sustentar. Lição 5. O silêncio te tira do nível comum e te coloca acima. A maioria das pessoas vive no mesmo nível porque reage da mesma forma. Fala demais, se explica demais, se defende demais. Esse comportamento cria um padrão previsível, fácil de ler e fácil de manipular. Quando você aprende a falar menos, você quebra esse padrão e automaticamente sai do nível comum. O silêncio cria uma separação clara entre você e a multidão barulhenta. O estoico não disputa a atenção, porque sabe que a atenção não gera respeito, gera desgaste. Enquanto outros tentam ser notados, você se torna alguém difícil de acessar. Pessoas comuns precisam ser entendidas. Pessoas acima do comum não sentem essa necessidade. O silêncio muda a forma como te percebem, porque o que é raro parece mais valioso. Você deixa de ser alguém que reage emocionalmente e passa a ser alguém que escolhe racionalmente. Isso assusta, porque quem não reage não pode ser empurrado. As pessoas começam a te tratar com mais cuidado, a ajustar o tom, a pensar 2 vezes antes de falar. Não por medo direto, mas por respeito inconsciente. Você não impõe superioridade, você demonstra. E essa demonstração não vem de palavras bonitas, vem da ausência delas. É assim que o silêncio te eleva, não fazendo você parecer melhor, mas fazendo os outros parecerem menores quando se expõem demais. Lição 4. Quando você para de se explicar, o mundo para de te testar. Explicação excessiva é um convite ao desrespeito. Toda vez que você justifica demais uma decisão, você ensina o outro que pode te questionar de novo. O estoico entende que quem se explica o tempo todo vive em posição defensiva, como se estivesse sempre devendo algo. Quando você para de se explicar,
o jogo muda imediatamente. As pessoas sentem o limite, mesmo que você não o anuncie. O silêncio após uma decisão firme cria um muro invisível que poucos ousam atravessar. Quem tenta te testar percebe rápido que não haverá debate, nem desculpa, nem negociação emocional. E sem recompensa, o teste morre. Você não precisa levantar a voz para impor respeito, porque a ausência de explicação comunica convicção. Convicção assusta quem vive de dúvida. Enquanto outros se perdem tentando ser compreendidos, você se mantém sólido, direto e fechado. Isso reduz ataques, corta abusos e elimina manipulações sutis. O mundo testa quem parece frágil, acessível demais, ansioso por aprovação. Quando você fala menos e se explica menos ainda, você deixa claro que não está disponível para esse jogo. A partir daí, só ficam perto de você quem aceita seus limites. O resto recua. E esse recuo é o primeiro sinal de temor real. Lição 3. O silêncio faz você ser temido sem precisar ameaçar. Existe um tipo de temor que não nasce da agressividade, mas da imprevisibilidade controlada. Quando você fala pouco, ninguém sabe exatamente o que você pensa, o que planeja ou até onde está disposto a ir. E o ser humano teme aquilo que não consegue mapear. O estoico entende que ameaças explícitas são sinal de fraqueza, porque quem precisa avisar tenta compensar a falta de poder real. O silêncio, ao contrário, cria uma aura de contenção. As pessoas sentem que há algo ali, mas não conseguem medir. Quando você não reage imediatamente, não se justifica, não se defende e não se expõe, você se torna alguém difícil de ler e impossível de prever. Isso gera cautela. Cada palavra sua passa a ser analisada, cada gesto observado, cada decisão respeitada. O silêncio transforma sua presença em algo pesado, mesmo quando você não faz nada. Enquanto outros gritam para serem notados, você domina o ambiente sem esforço. O medo nasce da possibilidade, não da certeza. E o silêncio mantém todas as possibilidades abertas. Ninguém sabe se você está indiferente, se está analisando ou se já decidiu. Essa dúvida paralisa. Pessoas inseguras falam para aliviar tensão. Pessoas fortes sustentam o silêncio e deixam a tensão crescer. Você não precisa confrontar, porque o confronto revela limites. O silêncio não revela nada. Ele protege sua estratégia, preserva sua energia e mantém o controle psicológico do espaço. Com o tempo, as pessoas começam a se policiar perto de você, a medir atitudes, a escolher melhor palavras. Não porque você exigiu, mas porque elas sentem que errar com você tem um custo desconhecido. Esse é o tipo de temor que não gera ódio, gera respeito. Um respeito silencioso, contido e duradouro. O estoico não busca ser amado nem temido conscientemente. Ele busca domínio interno. E quando esse domínio é visível, o mundo responde com cautela. O silêncio não grita poder, ele o sugere. E tudo que é sugerido e não explicado se torna muito mais forte. Lição 2. Quem domina o próprio impulso domina qualquer ambiente. O impulso é a coleira invisível da maioria das pessoas. Elas falam porque sentem, reagem porque ardem, respondem porque não suportam ficar quietas. O estoico corta essa coleira. Quando você domina o impulso, você deixa de ser previsível. E previsibilidade é fraqueza social. Ao falar menos, você cria atraso entre estímulo e resposta. Nesse atraso nasce o controle. Enquanto outros explodem, você observa. Enquanto outros se defendem, você avalia. O ambiente muda quando percebe que você não reage como esperado. O barulho perde força. A provocação morre. A pressão volta para quem tentou te mover. O silêncio cria gravidade. As pessoas começam a orbitar sua calma. Você não precisa impor regras, porque sua postura vira a regra. O autocontrole comunica maturidade, firmeza e limite. Quem não tem autocontrole pede atenção. Quem tem, recebe respeito. Cada vez que você escolhe não responder, você treina a autoridade interna. Cada vez que você sustenta o silêncio, você sobe um degrau invisível. O impulso quer alívio imediato. O silêncio quer resultado duradouro. Ambientes caóticos se organizam perto de quem não entra no caos. Conflitos perdem força quando encontram alguém que não os alimenta. Você se torna o ponto estável no meio da instabilidade. Isso intimida. Não por medo físico, mas por superioridade emocional. As pessoas sentem que não conseguem te arrastar para baixo. Sentem que não conseguem te usar. Sentem que não conseguem te ler. E isso muda a dinâmica inteira. O poder não está em vencer o ambiente.
está em não ser vencido por ele. Quem controla o impulso, controla a própria imagem. Quem controla a própria imagem, controla o jogo. E quando você chega nesse nível, falar pouco deixa de ser técnica e vira identidade. Lição 1. Quando você fala menos, sua presença fala por você. Chega um ponto em que o silêncio deixa de ser estratégia e vira identidade. Você entra em um ambiente e não precisa se anunciar, porque sua postura já anuncia tudo. O estoico entende que presença não se constrói com frases fortes, mas com coerência interna. Quando você fala pouco, anda reto, observa mais do que reage e não busca validação. Algo muda na forma como o mundo te trata. As pessoas sentem que você não está ali para competir, por atenção. Sentem que você não precisa provar nada. E quem não precisa provar nada assusta. O silêncio limpa sua imagem de excessos, de justificativas, de ruídos emocionais. Cada palavra sua passa a ser percebida como escolha, não como impulso. Você se torna alguém que não desperdiça energia com o irrelevante. Isso cria peso, cria densidade, cria autoridade silenciosa. O respeito surge antes mesmo da conversa começar. Não porque você exigiu, mas porque você não se explicou. No fim, falar menos não te apaga, te define. Porque enquanto os outros tentam existir através do barulho, você existe através da presença. E presença real não se discute, ela se sente. No fim, o mundo não respeita quem explica demais, respeita quem se controla. O estoicismo nunca foi sobre vencer os outros, mas sobre não ser vencido por eles. Quando você aprende a falar menos, você deixa de ser arrastado pelo ruído e passa a caminhar acima dele. O silêncio não te enfraquece, ele te afia. Leve isso com você, porque a partir do momento em que sua mente se mantém firme, nada ao redor consegue te mover. Se isso te atingiu, não ignore. Silêncio também é escolha. A partir de hoje, observe mais, reaja menos e teste o poder de não responder tudo. Se esse conteúdo fez sentido, curta agora, porque cada apoio fortalece esse movimento. Inscreva-se no canal e permaneça aqui, porque quem domina a própria mente não precisa gritar para ser respeitado. O próximo passo é seu.